A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos abençoados e abençoada em Cristo Jesus, Senhor nosso. Queridos amados, é mais um privilégio, mais uma alegria de nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos venham ter uma noite de paz abençoada em Cristo Jesus, Senhor nosso, o, o, o dono da salvação e o dono da vitória. Se você quer ser um vencedor, você tem que estar em comunhão com o Senhor, tem que estar com Ele, buscando a sua face, a sua presença, a sua força, amados. Pois aqui, meus queridos amados, eu quero compartilhar com você o texto aqui em Hebreus, no capítulo 1 em diante, um texto muito bom que nos dá orientações e explicações sobre a desobediência e a fé em Cristo Jesus. E também falar sobre tantos com a desobediência, como falar sobre a obediência, amado. Mas desde já eu quero mandar uma paz do Senhor Jesus Cristo para todos abençoados e abençoadas da Igreja Apostólica Palavra da Vida, todos daqui da filial de Riacho das Almas, da matriz de Caruaru, que Deus venha abençoar o apóstolo Carlos e a pastora, sua esposa, e o pastor e o vice-pastor, que Deus venha nos abençoar grandissimamente, o pastor Carlos, e agradecer a Deus pela força que Deus nos tem nos dado para nos suprir todas as nossas necessidades e para Deus venha nos suprir com todas as sortes de bênção que vem do alto, que não vem da terra, mas vem do alto. Quero agradecer pela vida do missionário Laércio, que também está fervorosamente empenhado, se dedicado na obra do Senhor, ele com sua esposa. Que Deus venha nos abençoar ele, nos fortalecer com toda força e vigor na obra do Senhor, no evangelismo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, primeiramente, amado, quero convidar você para junto conosco, para que este canal venha crescer cada vez mais, porque esse é o canal de evangelização. Tanto nós evangelizamos pelas igrejas, através das palavras, na rua, pelos vizinhos, pela nossa vizinhança, pregando a palavra com ousadia, com sinceridade, porque aqui na Igreja Apostólica Palavra da Vida, nós temos um trabalho extraordinário, honesto, sincero, não tem esse negócio de falar ao contrário, de fazer coisas que contra a palavra do Senhor, é tudo pela palavra, os seus ensinamentos, os grandes homens de Deus, uns profetas de Deus, o apóstolo Carlos, o pastor André, o missionário Laércio, todos os pastores da igreja, todos os colaboradores, os membros que trabalham em prol do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero parabenizar a todos. Quero mandar uma paz do Senhor Jesus Cristo para a irmã Beatriz, para a nossa irmã também, ela está conosco, que agora não recordo o nome dela, pois ela tem se esforçado muito também, com a sua filhinha, aquela coisa maravilhosa, o anjo do Senhor, que está sempre conosco lá. Amado, eu quero também lhe pedir um favor, não é nenhum favor, é mais do que minha obrigação, a sua obrigação, é compartilhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a você desde já que inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha que gostou, assista o vídeo até o fim, para que você venha entender melhor a palavra do Senhor.
sempre de costume, como sempre devo dizer, sempre que você vem dizer, que você esteja com a caneta e o papel na mão para anotar todas as referências que a gente fala aqui, para depois você tirar a sua conclusão, deixar seu comentário, compartilhar com os irmãos da igreja, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, e enfim, compartilhar esse vídeo e se inscrevendo no canal para que o canal possa ficar cada vez mais aperfeiçoado no Evangelho, porque é um canal de evangelismo, amado. Então quero mandar também a paz do Senhor Jesus Cristo para o pastor Pedro Paulo e o pastor João Batista, na cidade do Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, bairro Rosa dos Ventos, que lá nós estamos fazendo uma obra maravilhosa na presença do Senhor, lá a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Sama Viva. Quero mandar a paz do Senhor também para a nossa missionária Cidicleia, lá no bairro Jardim Palmari, em Nova Iguaçu. Que Deus lhe abençoe grandissimamente. Deus abençoe também a irmã Carmelita, lá no Recreio dos Bandeirantes, e toda a sua família. A minha prima, que são as filhinhas dela, estão também se dedicando na obra do Senhor, fazendo com que a diferença pelo qual o Senhor Jesus Cristo tem nos mandado, nós temos que fazer a diferença. Interceder, orar um pelos outros, em nome de Jesus. Quero mandar também um abraço do Espírito Santo de Deus para o nosso irmão Ivanildo Ribeiro e sua esposa Tânia, e toda a sua família, lá na cidade do Rio de Janeiro, também lá no bairro da Penha, que eles estão lá. Mas creio que Deus tem lhe abençoado grandissimamente, e eu continuo sempre nas minhas orações intercedendo pelos todos os irmãos em Cristo Jesus. Porque mais do que o nosso dever, nós pedir a Deus para que venha nos abençoar, todos os nossos irmãos queridos e abençoados, enfim, todos que compartilham o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você deixe o seu comentário, se inscreva no canal para alcançar o objetivo que é o evangelismo do Espírito Santo de Deus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para também Arnaldo, nosso irmão Arnaldo, e sua esposa Érica, que está lá aqui em Riacho das Almas, lá no Sítio Areia, que também estão ela também ou assiste os nossos vídeos, as nossas transmissões, e estamos sempre juntos, falando do que é bom e do que é melhor, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, e que Deus venha abençoar Arnaldo e toda a sua família, para Ailton e sua esposa, lá no Xambá, lá no sítio Xambá, aqui também em Riacho das Almas. Mandar um abraço também para a nossa querida, amada irmã Beatriz, e com o seu digníssimo esposo, um homem de Deus, José Hamilton, o seu pai, José Inácio, e toda a sua família. Que Deus venha abençoar grandissimamente, e todos que fazem parte da Igreja Apostólica Palavra da Vida, tanto das filial como na central. Que Deus venha abençoar grandissimamente. Então, queridos amados, eu quero compartilhar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Também pedindo a Deus que venha abençoar todos os meus familiares, todos os meus nossos entes queridos. Que Deus venha abençoar grandissimamente Valdenice, Jaci, Valdeci, Iracema, Sérgio, Nina, Leonina, que está lá em Limoeiro, na cidade de Limoeiro, aqui do Pernambuco. Que Deus venha nos abençoar grandissimamente. Que também quero pedir a Deus que venha abençoar também as minhas sobrinhas, todas as minhas sobrinhas. Porque se eu for falar o nome de todo mundo, a nossa família é grande. Mas também pedir a Deus que Deus venha nos derramar bênçãos sem medida para todos eles, e nos dê a restauração, que todos venham se converter e reverenciar a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu amado. Eu quero para Jaci também, que Deus venha nos fortalecer o seu coração, venha trazer uma paz para ela, pela qual o mundo não pode nos dar. Quero mandar também a paz do Senhor Jesus Cristo para a minha prima Margarida, que está lá
lá na Vila Vitorino, que Deus abençoe ela e minha tia lá, e o meu tio José, Zé Inei, que Deus venha abençoar ele grandissimamente, porque ele é fiel, ele é poderoso para nos ajudar e nos abençoar e nos dar força e vigor. Queridos amados, eu quero desde já compartilhar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, deixar um texto sagrado aqui, deixa eu ler uma leitura aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, louvado seja Deus, quando ele começa falando aqui para aos Hebreus, quando ele diz, do capítulo 1 em diante, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior ao anjo quanto herdou mais excelente nome do que ele, pois ao qual dos anjos diz: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorarem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seu anjo faz vento e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, e o céu são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolará, e como veste será igualmente a mudança mudança. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ora, aquele dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Queridos amados, aqui a gente vê desse texto aqui, escrito pelos Hebreus, Epístola aos Hebreus, porque essa epístola não fala sobre o autor da palavra, não fala sobre o autor, o escritor, não tem o escritor, não fala sobre, no relato, não tem o relato sobre o nome dele. Mas aqui esta epístola foi escrita para cristão que era judeu de nascença, e por isso é chamado de Epístola aos Judeus. Ele estava sendo perseguido e corria o risco de abandonar a fé cristã, voltar para a religião dos seus antepassados, amado. A epístola parece mais um discurso ou um sermão do que uma epístola, um discurso ou sermão que epístola ou autor não diz quem ele é, nem para quem está escrevendo. Só no final
é que aparece uma pouca referência à pessoa, no capítulo 13, no verso 22 a 24. Ninguém sabe, amado, com certeza, quem escreveu este belo sermão. O autor desta epístola procurava prova aos leitores que é o meio de Jesus Cristo que Deus enviou aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo, que é Jesus. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, e a Moisés e a Josué. Ele é o eterno sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo com sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar o pecado da humanidade. É por meio dele que Deus faz uma nova, perfeita aliança com o seu povo. E é por meio, amados, de Jesus Cristo que se consegue a salvação eterna. Então veja aqui, amado, que no texto aqui, no capítulo 11, fala sobre o autor fala dos heróis da fé, pessoa do Antigo Testamento, que constituíram firme na sua fé em Deus, mesmo quando enfrentaram derrota, perseguição e martírio. Eles recomendam aos seus leitores que pense nesse herói e siga o exemplo dele. Depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração e saudação para todos, amados. Então aqui a gente vê, meus queridos, que Deus está falando estas palavras para com o povo dos hebreus, foi direcionado para ele, para explicar a ele, porque eles viviam em desobediência, incredulidade da palavra do Senhor. Mas aqui o falar de Deus, no versículo 1, quando ele, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus falou de muitas maneiras como sua palavra chega até nós. Como que ela chega? A palavra de Deus, ela chega até nós pela sua própria boca. Ela chega até nós do meio da sarça ardente, assim como aconteceu com Moisés. Ela chega pela boca dos anjos, assim como Daniel. Ela chega pelo dedo de Deus, como está lá em Êxodo, no capítulo 32, verso 16, e 34, verso 1. Ela chega pelo Urim e o Tumim, que é luz e justiça, Êxodo 28, 30. Ela chega por sonho e visão, como Daniel 2:1. Ela chega, amado, por inspiração, como está lá em 2 Pedro, do capítulo 1, verso 20, amado. E também 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Deus fala pela criação, através da lei natural, pela consciência, pelo profeta, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. Então ele começa aqui, amado, dando a instrução para nós, como um cristão deve viver, ter uma vida sólida com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Ele começa, com referência ao capítulo 1, ao versículo 1 e ao versículo 3, amado, aqui, Hebreus, nós temos alguma referência, porque Deus é poderoso. Cristo, aqui em Hebreu, ele era chamado o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, o sustentador de todas as coisas, o purificador dos nossos pecados, o exaltado da treste de Deus. Nós, todavia, vemos Jesus em maior glória, iguais à de Deus, em profunda pobreza e humildade, como está lá como a gente vê lá em Mateus 8:20 e 2 Coríntios 8:9, em grandes aflições e desamparo, como está lá em Isaías 53, amado. A gente vê em
completa abnegação e sacrifício, em total obediência a Deus, em indivisíveis compaixões, em seu grande poder, em sua importante glória, como está em Apocalipse, do capítulo 22, do verso 1 a 15. Nós temos aqui essa referência para que, falando sobre a incredulidade, porque Cristo é o Filho, o anjo são ministros. Então, a gente fala sobre os anjos, mas na verdade os anjos são ministros. Você é ministro do Senhor, da palavra do Senhor. Porque ele disse: ide por todo mundo e fazer ministro, e fazer discípulo. Então nós somos um discípulo, todos nós somos discípulos, tem que fazer o discipulado, para que Cristo, em primeiro lugar, ele seja glorificado através da sua palavra, pela qual nós temos que falar. E também chamando a atenção para as pessoas, aqui aos hebreus, pelos seus pecados, para está escrito, para que eles venham todos se arrependerem, todos com um propósito firme e bem objetivo, para que venham alcançar a bênção, para venham alcançar a vitória. Mas qual é a vitória que muitos que eles estavam esperando? É a vitória de bem material, das coisas terrenas, das coisas material. Mas aqui a gente está falando sobre a humildade, pela humildade, perseguição, tribulância, de tudo. Então a gente tem que falar aqui sobre as situações humilde, primeiramente tem que ter a humildade. O Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que ter humildade, porque ele veio humilde, nascido numa manjedoura, no meio dentro de uma cocheira, ainda depois que os animais já tinham comido os seus alimentos, então ele ficou ali, nasceu ali numa manjedoura. Ele não tinha nada e não se preocupava com bem material nem com nada, se preocupava sim a fazer a vontade do Pai, e assim eu digo para mim, digo para você, que nós temos que fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele veio ao mundo, ele veio como homem, mas também ele veio humilde, de demonstrar a sua humildade, o seu amor, o seu carinho por todos, sem exceção de pessoa, e nos instruindo qual é o caminho que nós devemos andar, nós sair do caminho da perversidade, desse mundo tenebroso que não tem nada para nos oferecer, mas sim através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele levou sobre si a nossa dor e as nossas enfermidades, as nossas tribulações, os nossos problemas, para que nós venhamos alcançar o aperfeiçoamento da graça dele através da sua palavra. Então, se você deseja receber uma palavra do Senhor, deseja fazer o que o Senhor nos manda, se ajuntar aos heróis da fé, então você tem que se esforçar para isso, fazer a obra com fé, para que toda venha se concluir, porque ele deu autoridade para você, para que você, através da sua palavra, você enfrentará tempestade, enfrentará tribulações, perseguições, falatório, disse, mas para que você venha alcançar o aperfeiçoamento, não olhar para essas coisas, não olhar para as circunstâncias da vida do próximo, mas seguir o seu caminho com a presença do Senhor na sua vida, fazendo a vontade dele, fazendo a sua parte e ensinando as pessoas o caminho que deve andar, mesmo que você falando, pregando, evangelizando, mesmo ele não crendo em você, mas você está fazendo a sua parte para que você conseguir pelo menos uma alma ao Senhor Jesus Cristo. No céu haverá uma grande festa pelo um pecador que se arrepende. Então, imediatamente, amado, quando o mensageiro está trazendo a mensagem, que ele traz uma palavra, que ela chama a sua atenção imediatamente, quando ele faz um apelo para quem deseja ter o Senhor Jesus Cristo como seu único legítimo Salvador da sua vida e da sua alma,
você imediatamente você corra até lá, a presença dele, vai até no altar e confessa que Jesus Cristo, ele é poderoso para nos perdoar o seu pecado. Diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu te aceito como meu único legítimo Salvador da minha alma. Preciso, Senhor, que o Senhor nos aceite, meu Deus. A gente tem que confessar, e Ele nos aceitará com os braços abertos, e peça a Ele que naquele momento você seja inscrito no livro da vida ao, que está com o Pai, lá nas alturas, com todos os nomes escritos das pessoas escolhidas que vai herdar a cidade santa, a nova Jerusalém, endereçada para todos aqueles do seu escolhido no grande dia. Será uma decepção muito grande para você quando o Senhor Jesus Cristo vir buscar o seu, a sua igreja. Aqui a igreja somos nós. E você vê os filhos de Deus subindo junto com ele e você ficar. Uma tristeza muito grande, amado. É uma tristeza muito grande. Nós temos que buscar ele com toda a força, com todo o vigor. Não importa a sua situação que você esteja, não importa o que você já cometeu, o que importa é a partir daquele momento que você reconhece a ele, que ele é o consumador do nosso pecado e o Redentor que nos perdoará e nos receberá. Então, a partir daquele momento, ele nos diz que dos seus pecados, do seu passado, não se lembrará mais, ficar na memória do esquecimento, será esquecido. Mas se você não fizer isso, nós somos julgados no próprio ser humano, olhando o nosso passado, cada vez mais vai, olha que situação está aquela pessoa, olha que situação está aquela pessoa. A gente não devemos olhar pela situação que está no nosso próprio. Pelo contrário, nós devemos ajudar ele com uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, trazer. Às vezes aquela pessoa está necessitando simplesmente de uma palavra. E a pessoa, em vez de trazer uma palavra de edificação, está trazendo uma palavra para destruir cada vez mais e mais. Será que você está fazendo algo correta? Eu digo que não, amado. Porque aqui, querido, nós temos aqui uma referência muito boa. Quando nós aqui nos deparamos com a referência, o falar de Deus pelo Filho, há ocasiões neste dia, na Bíblia, períodos de tempo são muitas vezes chamados de dia. O tempo presente se chama o dia da salvação. Ele recomeçou com o nascimento de Cristo e terminará com o seu retorno agora. Deus fala por meio do seu Filho, o unigênito eterno, o Redentor de sua glória. O falar pelo Filho supera todas as falas anteriores de Deus. Como ele falou pela pregação, sinais e milagres. Nunca ninguém falou como ele, ninguém pode fazer os sinais que ele operou. Deus falou pela sua vida singular, pela sua morte expiatória. Agora o Filho fala por nós diante do Pai, como está lá com referência aqui aos Hebreus, capítulo 7, verso 28. Mas a purificação que precisamos, quando ele diz aqui no versículo 3, amado, quando ele diz, e ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, amado, a purificação é uma necessidade absoluta, como está lá em Isaías 64, verso 6. Purificação, não podemos nos purificar a nós mesmos. A purificação só é pessoal pelo sacrifício de Cristo, como está aqui no versículo 3. Esta purificação vale para todo o sempre. Ela é operada pelo sangue de Cristo e pela palavra de Deus. Que coisa linda fala assim daqui aos Hebreus. Então, amado, eu deixo essa meditação para você, que você possa buscar cada vez mais força e vigor na palavra do Senhor, possa buscar cada vez mais e mais.
Mas ele prossegue aqui, amado, no capítulo 2, verso 3, ele nos diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação? Ele faz a pergunta: qual tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmado pelo que a ouviram, confirmado pelos que ouviram, ou seja, a nossa salvação, de acordo com os hebreus, somos herdeiros da salvação. É uma grande salvação. É uma salvação negligenciada por muitos negligenciam. Josué é o autor da salvação. Jesus Cristo é o consumador da salvação eterna. A salvação é eterna, pois Jesus vive eternamente. A salvação é chamada de coisa que é melhor, no capítulo 6, verso 9, daqui aos Hebreus. A volta de Jesus é a esperança de nossa salvação, como está em Hebreus 9, 28, amado. Mais ainda com a referência ao capítulo 2, verso 3, como nós escaparemos? Aí vem a pergunta, como nós escaparemos? O apóstolo diz que a salvação é um grande bem-aventurança. Por quê? A necessidade da salvação, todos estão em rebelião e inimizade com Deus, como está em Romanos, no capítulo 3, verso 22 e 23. O grande perigo que todos encontrarão depois da morte, a situação é imutável. Deus, porém, oferece a salvação. O Redentor que Deus enviou, como está lá em João 3,16, em Hebreus 9,27, Deus vem ao nosso encontro como Salvador e Senhor, como está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3. O grande preço que Deus estabeleceu, nada pode remover o pecado, a não ser o sangue de Cristo, amado. A negligência terá consequência terrível, como está em Hebreus 4, verso 1 a 11. Mas, amado, agora o esplendor, perdão, que está a salvação oferece, com referência a Isaías 55, verso 7, qualquer pecado é perdoado. A grande bênção que surge disto, Deus não somente perdoa, justifica, santifica e nos faz co-herdeiro de Cristo, e por isso estamos preparados para a glória vindoura. Como nós escaparemos se negligenciamos uma bem-aventurança tão grande? Aí é que está. Se a gente negligenciar essa bem-aventurança, o que nós vamos alcançar? Nós não alcançaremos nada. Se alcançaremos a perdição. Mas se nós fazemos com toda a dedicação, não negligenciar, ou seja, não sendo relaxado, mas operoso, hospitaleiro, amor, união, paz, alegria um com os outros, seguindo os mandamentos, amar a seu próximo como a ti mesmo. É muito difícil para todos amar seu próximo como a si mesmo. Mesmo aquela pessoa que não esteja falando de você, você faz o contrário. Se a pessoa fala